Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. A nossa programação é acessível através do canal 6 da NET e através do canal 13 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Nos dias de 28 de setembro a 2 de outubro, agora, de 2015, eu tive a alegria de assessorar um retiro na Prelazia de São Félix do Araguaia, lá no Mato Grosso. Participaram cerca de 45 missionários, o bispo Dom Adriano, padres, freiras, freis, irmãos e irmãs, leigos, missionários lá na Prelazia. E lá encontrei, inclusive, a irmã Odile de Jesus, que é irmãzinha de Jesus da Fraternidade Carlos de Foucauld. E eu fiquei profundamente feliz ao saber que as irmãzinhas de Jesus chegaram lá na região em 1952, quando existia na época apenas 50 indígenas da etnia Tapirapé, e com a presença das irmãs lá e com o apoio da Prelazia, após uns 60 anos, os Tapirapé já são hoje mais de 1000 pessoas e conquistaram inclusive o seu território. Então eu gravei lá um vídeo, uma entrevista com a irmã Odile e gostaria de socializar com vocês aqui nesse Palavra Ética especial. Preste atenção. Aqui nós estamos vendo a igreja de Santa Terezinha. Hoje é dia de Santa Terezinha, essa igrejinha aqui no alto de um morro. A próxima aqui tem a cidadezinha de Santa Terezinha. E aqui um monte de cajueiros, já tomamos muito suco de caju aqui. Estamos aqui no bolinho e no retiro da Prelazia de São Félix do Araguaia. Ao fundo, uma casa de pastoral aqui da Prelazia de São Félix do Araguaia. E estou aqui com a irmã Odila. Beleza, irmã Odila? A senhora é francesa, né? Nasci lá. E a senhora é missionária aqui na Prelazia de São Félix desde quando? 82. 1982. Na Prelazia é. E a senhora é da congregação das Irmãs de Jesus? Não, Irmãzinhas de Jesus do Padre Foucauld, do Carlos de Foucauld. Irmãzinhas de Jesus do Padre Carlos de Foucauld. É. Então, para quem não conhece, uma palavrinha sobre qual o carisma das Irmãzinhas de Jesus de Carlos de Foucauld. Resumindo, dizemos assim, que nós seguimos Jesus e seu Evangelho numa busca de Deus, mas uma busca de Deus encontrado com os mais pobres e neles também. É uma vida que na vida religiosa tem também um nome de contemplação, mas não é no mosteiro, é na vida de cada dia. Se houve uma novidade seria essa, que o mosteiro se deslocou na vida cotidiana dos mais pobres por conta de Jesus que nos deu esse caminho, Irmã Odila, eu já li um pequeno texto do Leonardo Boff, dando notícia, olha, as Irmãzinhas de Jesus, de Carlos de Foucauld, no início da década de 50 do século passado, começaram a conviver com os indígenas lá no Mato Grosso, na diocese, na Prelazia de São Félix do Araguaia, os Tapirapés, e eram poucos indígenas, e depois de mais de 50 anos, hoje, quase que um processo de ressurreição, aumentando o número dos indígenas, conquistando a terra. Então, primeiro, uma alegria muito grande encontrar a senhora aqui na equipe fazendo esse retiro da Prelazia. Em que ano mesmo que as Irmãzinhas de Jesus chegaram aqui? As primeiras chegaram com a nossa fundadora, que chamava Madalena, Chegaram em 1952, porque nós estudávamos teologia numa cidade no sul da França,
com os dominicanos. E os dominicanos de Conceição era de uma província francesa. Então, a nossa fundadora ficou sabendo... Conceição do Araguaia. Conceição do Araguaia. E assim ficamos sabendo e fomos chamadas para se a gente aceitava de vir morar na prelazia de Conceição, não sei se era a prelazia ou diocese, para ver se a gente dava um apoio a um grupo de indígenas que estava passando um momento de sofrimento, de muita mortandade, de muita doença, o que é muito comum quando tem o contato oficializado, né? As doenças matam, doenças infecciosas matam muita gente. Então, nossa fundadora aceitou e ela tinha o costume naquele tempo de chamar as jovens professas para começar essas fundações. E assim chegaram 2 jovens professas e uma postulante. E ela acompanhou para ver de perto, né? E assim ficamos. E como a gente tinha assim, se inspirado também do movimento da igreja daquele tempo, né? Que era a ação católica, o meio pelo meio, né? Então isso também influenciou nosso modo de conhecer o Evangelho e de vivê-lo, tornando-se o mais próximo deles e no respeito, porque o que você é, normalmente se respeita, né? Se você é campesino, se respeita, se você é operário, se respeita. Então a gente tentava, a meta era se tornar o mais possível um deles. Claro, a gente sabia que não tinha nascido na mata, né? Mas então, assim vivemos. E assim... E morando no meio dos indígenas. No meio dos indígenas, como a gente morava no meio com os lavradores, no meio de uma cidade pequena, no mundo operário, trabalhando em fábrica. Quer dizer, era a proximidade, o respeito e o escutar para entender bem e conhecer Deus através dessas pessoas e revelar também o que a gente conhecia de Deus pelo chamado, pela vida da busca de Deus que habitava a congregação, né? Irmã Odila, e vocês, irmãzinhas de Jesus, Carlos de Foucault, vocês acompanharam só os povos tapirapés ou outros povos indígenas também? Aqui na região? Olha, quando nós chegamos, a utopia era muito grande. Estávamos em plena expansão, assim, tinha bastante jovens que entravam. Então, a nossa fundadora tinha muitos sonhos. E um dos sonhos nós realizamos, de 56 a 60, mais ou menos. Apoiamos e assim, vivemos junto com o povo Carajá, que naquele tempo ainda era mais nômade no rio Araguaia, né? Que o rio Araguaia é deles, é dos Carajá, até mitologicamente é deles. E então nós andávamos da aldeia, né, da Barra do Tapirapé até Araguacema, com esses barcos assim, que era como os barcos desses pessoal que vendia, que eram os comerciantes, que o rio era a estrada, né, Na época não tinha estrada, nem asfalto, só assim, perto, andava por água, né? Eu não ouso dizer, sabe que eu não sei bem, mas nós andávamos mais por água. Agora, não sei até onde, isso eu não lembro. Mas assim, para Conceição a gente ia por água. Ou então por avião, que os aviões também não eram tão caros. Né? E tinha a FAB, a partir de, não sei que ano, de fim de 50 tinha a FAB que passava. Em 54 teve uma companhia aqui nessa cidade de Santa Terezinha que não existia, que era uma companhia do Rio que tinha um avião semanal. Quer dizer, era outro momento, né? Isso... Mas... Irmã Odila, vocês então chegaram em 1952 e o padre Francisco Gentel, dominicano, que também chegou para trabalhar aqui nessa região de Santa Terezinha. Não era dominicano, não. Francisco Gentel era um padre de diocese, uma diocese perto de Paris. Eu esqueci o nome da cidade dele, mas é a Paris maior, né? Ele veio em Natal de 54, mas ele veio
porque ele era assim, uma pessoa ligada à espiritualidade com o Padre Wayom, que era o fundador da fraternidade. E então ele veio nesse momento. Agora já em julho de 54 tinha vindo outro padre ligado a essa espiritualidade, que chamava Jean Chafarot, e que já trabalhava em São Paulo, nesses padres que vinham da Europa para ajudar na América Latina, né? E ele também ficou aqui, não em Santa Teresinha, porque não existia, em Furo de Pedra, pertinho. Depois, devagarzinho, a cidade de Furo de Pedra, o aglomerado de casa de Furo de Pedra se deslocou para Santa Teresinha por conta dessa companhia que se instalou e que trouxe trabalho, né? Trabalho, modo de dizer, também invadiu todas as terras, né? Tinha comprado tudo. Irmã Odila, sobre a missão desenvolvida aqui pelo padre Francisco Gentel, de uma forma assim, resumida, o que é preciso informar? Que tipo de missão que ele fez, o que ele sofreu, como é que foi? O padre Gentel? Olha, ele veio para nós, né, no começo, e para os Tapirapé, forçosamente, porque nós morávamos com os Tapirapé. Então, ele era um homem muito assim, ele não era prático, ele era muito um padre daquele tempo, né, não sei como dizer. E ele atendeu toda a população, junto com o padre Gentel, eles atendiam toda a população da região, mas no modo da desobriga daquele tempo, né? Porque não tinha condição de atender todos esses ribeirinhos nesses rios, né? E eles andavam, o padre Chafarot andava às vezes com o barco, atendia os sertanejos na beira do rio, nós ficávamos nas aldeias. Eles tinham pousada em Furo de Pedra, né? Depois o padre Gentel se instalou aqui onde nós estamos, no fim de, não sei se, depois de 60, não sei bem o ano que ele veio aqui, se instalou aqui, nessa casa aqui, e atendia, já o Chafarot não estava, então atendia essa região. O sistema era o atendimento um pouquinho mais aproximado onde morava, e o resto era desobriga, né? Porque à medida que você podia andar ou a cavalo ou pelo rio, não? E o padre Gentel também trabalhou muito com a concessão de Araguaia, porque naquele tempo toda a região estava sendo invadida, né? E ocupada. Então tinha muitos grupos indígenas que estavam sofrendo a pressão, né? Então o Dom Tomás, que naquele tempo era Frei Tomás, né? Eles contactaram vários povos para ver se eles aceitavam um contato um pouquinho menos, como dizer, violento, né? Que preparar o caminho do contato. A gente não sabia evitar o contato, né? Naquele tempo não se falava em demarcação de terra, né? Ainda não, né? Não, só depois, só no fim de 60, que, aliás, os Tapirapé começaram um pouquinho antes a dizer, não, isso aqui é nosso. Mas foi muito devagar, né? Porque a terra era livre. Até por sertaneja, chamava-se terra livre. Você fazia roça onde você queria. Trabalhava em mutirão, os pequenos povos também, né? Os Tapirapé também. A terra era de todo mundo. E nunca os índios recusavam. Por isso que a terra deles ficou tão invadida. Irmã Odila, quantos indígenas Tapirapés tinha mais ou menos quando vocês chegaram aqui em 52? Olha, quantos tinha em tudo nós não sabemos, mas o que nós encontramos já reaglutinado, se reorganizado, eram umas 50 pessoas. Hoje, 2015, quantos indígenas Tapirapés tem na região aqui, mais ou menos? Estatística exata não tenho, mas eles dizem atualmente que eles são perto de 1000. 1000? Eles têm 8 aldeias. Uma aqui perto de Santa Teresinha e 7 na área de Urubu Branco. E os Tapirapés hoje já conquistaram o território deles? Oficialmente, legalmente, assim, juridicamente eles conquistaram, mas tem pendência na área de Urubu Branco, que está rolando até que chegar talvez no Supremo Tribunal, eu não sei, de pessoas que entraram
pelo contraditório, né? E está rolando devagarzinho. Só que isso acarreta uma invasão de uma área, a área norte de Urubu Branco, constante. Já foram despejadas pessoas que não estão com liminar, né? Mas é a indústria da ocupação que funciona. E aqui na região, não preciso eu dar muitos exemplos, já tem vários que rolam pelas notícias, né? Mas isso é um dos grandes problemas do Tapirapé. Uma parte da área está constantemente sendo invadida e derrubada a mata. É uma mata de pau-brasil da nossa região, que não é o mesmo da costa, né? Mas e não se consegue. E não era uma terra de habitação dos Tapirapé, é uma terra de uso, né? Que a terra indígena é um território. E então isso, vamos dizer, botando um pouco de boa vontade na pessoa que invade, que ela não sabe, e do outro lado também existe realmente uma decisão clara de ocupar as terras dos indígenas, isso não tem nem dúvida, né? Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuarmos veiculando aqui a entrevista que eu gravei com a irmã Odile de Jesus, Odile Eglin, uma freira francesa lá da Prelazia de São Félix do Araguaia. Espere aí e voltaremos já já. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e quero convidar você para continuar assistindo a segunda parte da entrevista que eu gravei com a irmã Odile de Jesus, Odile Eglin, uma freira das Irmãzinhas de Jesus de Carlos de Foucauld, que desde 1982 é missionária no meio dos indígenas Tapirapé, na Prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso. Preste atenção. Irmã Odila, mas no meio de todas essas contradições, de avanço do agronegócio, de empresários, fazendeiros, né, cada vez mais abocanhando e grilando as terras das populações tradicionais, entre as quais os indígenas, parece que aconteceu um milagre aí. O que vocês fizeram? O que aconteceu com a presença das irmãs para os tapirapés se multiplicarem de cerca de 50 para, após meio século aí, cerca de 1000 pessoas? Qual o segredo? Se eu fosse irônica, eu falaria não fizemos nada, porque nós não procriamos lá, não. Quer dizer, uma família tem filhos se ela tem condição de vida, né? Nem que seja mínima. E condição de se situar numa sociedade, né? Então eu acredito que a presença que nos foi pedida de ver se o Tapirapé podia viver ou reviver, se cumpriu nesse sentido, que o fato da gente conviver com eles, deles entender esse intruso de uma outra maneira do que aquele que é superior, do que aquele que sabe mais, do que aquele que depois passa a perna, né? O pega a terra, o diz, agora é meu. Nós não, a gente tentou, né? Agora, isso não é coisa linear. A gente foi aprendendo mutuamente a nos entender, a nos compreender, né? E não é acabado, né? E isso deu a eles a coragem de ter família de novo, né? E também... Eles se sentiram apoiados. Reconhecidos, né? Reconhecidos, apoiados também. O Padre Francisco nisso também, ele tentou. Que naquele tempo, de 60, foi a época que se falava muito de desenvolvimento, em muitos sentidos, né? Até teve a encíclica que falavam disso, né? Então, em movimentos sociais, movimento de igreja, os entendimentos mudavam, mas é a aproximação de um diferente muito grande, sem
a gente não queria que eles desaparecessem, né? E que eles tivessem que ser totalmente igual, no sentido prático da coisa, ou do pensamento, subjugados, né? Que eles pudessem ser eles mesmos, conservar a língua deles. Então, quando o Padre Francisco ajudava eles, assim, a ter um poço, assim, a gente fez coisas interessantes, também fez coisas fora do que poder ter sido diferente, né? Mas assim que a gente entendia, né? Dentro dos movimentos existentes, né? Agora, quando a gente percebeu a questão da terra, devagarzinho, a gente conseguiu entender que terra não é a terra do INCRA, né? Não é uma terra particular, uma terra possuída por uma família, é uma terra comum, um território. Isso foi uma descoberta que a gente fez, né? E que a sociedade fez um pouco com nós, não sei, nós com a sociedade. Isso foi um caminhar, né? Agora a gente ajudou muito nisso, a nível de nós, Irmãzinha, Padre João Tel, o Frei Tomás, que depois ficou Dom Tomás de Goiás, né? E disso nasceu... Dom Tomás Balduino? Sim, Dom Tomás Balduino. E isso que foi gestor também e dentro da igreja, né? Assim, com os jesuítas, com os salesianos, se criou o CIMI, se criou a CPT. Eu não digo que nós somos fundadores disso, não. Nós só aportamos o pouquinho que nós tínhamos como intuição de evangelho, né? Com certeza. E os dominicanos, tendo sido os que nos chamaram e nos apoiaram, conheciam muito isso, né? E eles também tinham tido um trabalho indigenistas um tempo. Depois, atualmente, eles não, que eu saiba, não tem, não sei, não tenho certeza. Tinha uns que moravam com Chicrinho um tempo, né? Padre Caron, quer dizer. Mas eu acho assim, deu a eles a oportunidade de expandir tudo que eles são, né? Isso que permitiu a eles de crescer, de ser gente, e a luta da terra e o conhecimento da escrita, né? Eles queriam aprender, que perceberam logo que isso era uma ferramenta indispensável para lutar com essa sociedade que avançava sobre eles. Então, a prelazia, quando ela chegou, ela... A prelazia começou com Dom Pedro Casaldáliga, né? Exato. Ele veio um pouquinho antes de 70, depois, comecinho de 70, ele foi nomeado bispo, né? Mas com as irmãs de São José de Chambéry, um primeiro liceu em São Félix do Araguaia, né? Que muita gente dos políticos atuais daqui estudaram naquele liceu. E os Tapirapé tiveram a sorte de ter gente que estudou um pouco, que precisava, e depois encontraram um casal que tinha vindo com a primeira leva dos jovens, que já tinham voltado para o Paraná, e voltaram, que é o Luiz e a Anice, né? Com uma criança pequenininha, e voltaram e se dedicaram a criar uma educação um pouquinho mais respeituosa com esse povo, criar junto, né? Não era uma escola reconhecida oficialmente naquele tempo, foi algo criado devagarzinho. Mas isso, o Luiz, que está aqui nesse grupo, poderia explicar melhor. Mas essa escola ajudou os adultos a poder entender melhor, né? A sociedade, a se defender melhor, a escrever devagarzinho, né? Mas eles mantêm. Agora, eles têm muitos universitários hoje em dia, né? Pelo viés da escola, né? Infelizmente, ainda não é facilitado tanto para os outros lados, mas sem tirar eles da aldeia, né? Mas essa questão modular, do ensino modular, é muito interessante. Irmã Odila, e vocês, irmãzinhas de Jesus de Carlos de Foucauld, tinham, e não sei se tem ainda, o costume de fazer um diário, de ir anotando, e já tem até um livro publicado sobre a presença e o trabalho missionário de vocês, não é? A gente, como dizer, nós fomos uma congregação que se espalhou rapidamente. Então, eu imagino que nos pediram de escrever todo dia um pouco o que acontecia e que a gente mandava regularmente para a Casa Geral, para a fundadora.
como uma maneira de estarmos conectadas, né? E também de ver se não acontecia coisas assim, muito fora dos eixos, né? Porque éramos todos jovens e muito afastados, às vezes, assim, mais isolados, sobretudo dos interiores, né? Então era uma medida de relação e também uma medida de segurança, eu diria assim. Segurança no sentido bom da palavra, né? Sim. De ver se, bom, se não passava fome, pelo menos, né? Uma coisa assim, né? Então, esses diários a gente fazia à mão e mandava, fazia cópia e mandava, na época fazia cópia à mão, né? E mandava para os ditos lugares, que a geral, e não sei, quando tinha grupinhos já organizados em algum lugar para esses grupinhos. No começo a gente recebia todos os diários de todo mundo, depois não deu mais, né? Mas era semanal. Agora a gente faz ainda, mas é mensal, né? E aí o que foi publicado é um livro? São os amigos aqui do Brasil que quiseram, tinha a intenção de continuar, né, a edição, mas são os 3 primeiros anos, porque nós escrevíamos em francês. Só lembra o título do livro? Como Renascer de um povo. Renascer de um povo. É. Diário das Irmãzinhas de Jesus com o povo Tapirapé, uma coisa assim. E a edição está esgotada ou não? Esgotada. Era um salesiano que fizeram, a editora salesiana de São Paulo que fez. Mas ela fechou, se eu entendi bem. Ela fechou. Pode ser que ainda tenha algum estoque com as irmãzinhas, com o Bison, o Padre Bison lá de São Paulo, que é da Fraternidade Sacerdotal. E tem mais diários de muitos outros anos não publicados, né? Tem até hoje. Até 65 estavam em francês. Estão traduzidos de uma maneira precária, né? Por enquanto. Não está revisado, não tá bom para a imprensa ainda, não. Irmã Odila, e é claro que com a chegada do Dom Pedro Casaldáliga, reforçou e apoiou essa presença, o trabalho missionário que você está fazendo junto aos indígenas aqui, né? Nós sempre tivemos essa sorte de ter apoio. Os dominicanos tinham chamado e nos apoiaram. E o Dom Pedro e os padres e as equipes que vieram, também eles nos apoiaram. E com eles também crescemos, né? Porque aqui no continente em 68 teve Medellín, né? E teve todo esse movimento pós-conciliar dentro da igreja, e depois a teologia da libertação, que se consagrou no livro do colega lá do Peru, como é que é? Do Gutierrez, Gustavo Gutierrez. E depois do Leonardo, né? Quer dizer, mas isso são movimentos que também para nós foram movimentos assim de aprofundamento, de reflexão, às vezes de interrogações, né? A gente cresceu, eu acho que aportamos para a fraternidade esse movimento, né? Com certeza, a nível internacional, né? Mas é claro, cada lugar tem a sua própria maneira depois de encarnar na vida, né? O Evangelho, isso com certeza, mas acho que a teologia da libertação foi ampla nesse campo, né? Ela transbordou. Eu acho que a gente na fraternidade também aportou a nível de continente, não a nível de Brasil, não de fraternidade de Tapirapé. Mas cada vivência foi criando esse riozinho, né? Acho que Irmã Odila, que beleza! Exato. Olha a glória de Deus brilhando! Obrigadão, tá? É a glória de Deus. Parabéns. Não é a nossa, não, tá? Amém. Obrigado pela atenção de todos e até o próximo Palavra Ética.